de volta! Marcela, é você? Olha aí, é você, doutora Edlia? É você, Marcela Bastos. Olha nós aqui outra vez. Juntíssimas! Eu queria saber da turma que nos acompanha, desses nossos ouvintes, né? Porque no rádio é rádio ouvinte, no podcast. Vou descobrir como é que é o nome, podcast ouvinte, não sei. É porque eles não estão nos vendo em geral, né? É, eu queria saber se vocês ficam contando assim os dias para nos encontrar por aqui. Porque eu Senhora. fico contando os dias para encontrar a doutora Esli, entendeu? É sempre muito bom. E na semana passada, nós começamos aí uma série de conversas sobre terminar bem. E aí, a doutora Esli falou para a gente que terminar bem é importante, mas ela falou que tem muita gente. Eu perguntei para ela, na verdade, né? Muita gente que começa muito bem, começa explodindo muito bem, e aí, ao longo da caminhada, diminui. O doutor Esli falou dos percalços, daquilo que acontece, falou de um Deus que é um Deus de novas chances, glória a Ele por Glória a isso. Deus. Mas aí, doutor Esli, eu queria começar perguntando por que é importante terminar bem? Terminar bem é tão importante quanto começar bem? Olha, eu acho que assim é muito importante terminar bem, né? E a Bíblia diz que quem for fiel até o fim será salvo. E eu não vou entrar nas doutrinas e teologias disso tudo, mas diz isso, né? Que é importante a gente ser fiel até o fim, até para a gente poder ouvir do Senhor, né? Ó, serva fiel, entre no gozo do seu Senhor. Isso é uma coisa que eu quero ouvir, isso eu Eu gostaria. também. Mas eu acho que assim, né, para terminar bem, a gente tem que começar bem. E eu acho que assim, tem um lado positivo e tem umas dificuldades. Eu acho que hoje em dia, talvez isso tenha acontecido mais antes também, mas atualmente, como assim, explodiu, graças a Deus, né, toda a questão evangelização no mundo, e nós estamos vendo tantas coisas, muitas pessoas estão sendo colocadas em posição de liderança sem Você estarem está preparadas, preparado? sem estarem prontas, sem... Não quer dizer que tem que ir para a faculdade fazer um curso de teologia necessariamente, né? Às vezes isso é importante, necessário, né? E tem que ter gente que faça isso sim. Mas eu acho que tem a ver com o testemunho de vida, o fruto da vida das pessoas. Eu tenho um amigo meu que se converteu e saiu de uma vida muito complicada, assim, uma vida assim, bem complicada. Aí as pessoas queriam ouvir o testemunho, não é que ele queria uma posição de liderança, eles queriam Uhum. ouvir o testemunho dele. O pastor não deixou. 3 anos o pastor não deixou. Ele disse, não, eu não quero que você dê um testemunho de fé do que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você dê um testemunho de fatos do que Deus já fez na tua vida. Então, nós precisamos deixar o tempo passar para você produzir fruto, até para a gente ver se o fruto presta ou não. E foi um fruto maravilhoso. Ele é um que terminou bem, Glória infelizmente. a Morreu Deus. muito jovem. Eu tô com raiva dele até hoje, por ele ter morrido. Mais jovem do que eu, né? Uma pessoa, assim, muito capaz, mas que foi fiel, assim, deu testemunho até o fim. Maravilhoso, né? Saiu de uma vida difícil. Mas o pastor disse, não, você vai dar testemunho de fato, não é do que Deus vai fazer. Nós vamos ver Deus fazer primeiro. Aí você dá testemunho, tá bom? Como Inicialmente, pode até ser que a postura do pastor tenha causado espanto e até revolta em alguns, mas foi sábio, né? muito sabe, foi muito prudente, porque o que que acontece? Né, tem muita gente que, assim, é fogo de palha, né, que se É, converteu, uma conversão verdadeira, uma, sabe, forte, mas não tiveram sanidade suficiente no coração, para permanecer, né? não tiveram as fartas curadas no seu coração e não aguentaram o tranco, né, de seguir o Senhor depois de 6 meses, depois de um ano, porque, assim, não é brincadeira, não, né? Aqui, assim, tem um lado muito bom, maravilhoso, É, né? E tem um lado que, assim, tem um preço a pagar. é É isso. negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir, né? O É. pessoal não fala muito disso hoje. Renúncia, Todo mundo não. fala, ah, não, eu me converti a Jesus e tudo ficou uma maravilha.
Não sei, tem coisas que ficaram maravilhosas, não tem a menor dúvida. Eu tenho paz no coração que eu nunca tive na minha vida antes de conhecer Jesus, não estou em dúvida. Agora, tem sido fácil? Não, não tem sido fácil. Muitos pedaços têm sido difíceis, inclusive. Mas assim, é desse jeito que Deus também nos ensina a exercitar os nossos músculos da fé. Da mesma forma que a gente tem que exercitar os músculos do braço, da perna, quando a gente vai para ginástica, não sei o que mais, a gente também tem que aprender a desenvolver os músculos da fé, da disciplina, da intimidade com Deus. Isso leva tempo. A gente não planta uma sementinha de uma árvore de mostarda e acha que no dia seguinte ela está dando isso. Não, a gente tem que plantar a árvore, né? Planta a macieira, a sementinha, aí ela fica um negocinho, um brotinho, um dia ela vira com árvore, aí ela começa a dar fruto, até que finalmente, depois de muitos anos, ela inclusive passa da sombra e chega a ser um lugar onde os pássaros também se abrigam, né? Isso leva tempo, para a gente produzir fruto. Então, para a gente poder terminar bem, a gente tem que começar bem. Uma das formas que a gente tem de aprender a começar bem é aprender a ser o segundo, em vez de ser o primeiro. Olha, Servir... na matemática do reino, né? Exatamente, né? Servir antes de liderar, né? Porque o nosso Senhor mesmo nos ensinou, quem quiser ser grande tem que ser pequeno, quem quiser, né, ser alguém no reino precisa servir. Eu mesmo não vim para ser servido, Senhor Jesus, vim para servir, né? E eu acho que a gente perde essa perspectiva, né? Todo mundo quer, agora me converti, Deus me deu muitos dons, e deu, às vezes, de música, de estudo, de oração, de intercessão, né? De cura emocional, de cura espiritual. Todo mundo tem os seus dons, todo mundo tem pelo menos um, sabe? Tem a sua área de atuação. Mas nem todo mundo quer ser segundo, nem todo mundo quer ser terceiro, sabe? A galera gosta das cabeças, né? Todo mundo quer assim, eu quero aparecer lá na frente, cantar no microfone, falar, expor a Bíblia. Eu acho isso louvável. Você sabe servir? Você tem testemunho de fatos? A sua vida já produziu fruto, um testemunho que fez isso? Você desenvolveu a intimidade com Deus e isso aparece na sua vida? Porque, assim, uma das coisas interessantes que eles falavam dos discípulos iniciais, né? Logo depois que Jesus foi embora, a igreja se estabeleceu, né? É que eles conseguiam perceber que essas pessoas tinham andado com Jesus. Por quê? Porque eles tinham intimidade com o Senhor. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, assim, quem sabe, quando estão fogosas para Deus, né? Oram, leem a Bíblia, pregam, evangelizam, né? E aí começa a esfriar um pouco. Hoje, né, não sei o que mais, né? Então, quão alto nas tuas listas de prioridades está desenvolver intimidade com Deus, né? Todo mundo vai dizer, isso é número 1, né? Aí a gente pega a agenda da pessoa e abre e diz assim, quanto tempo você gasta fazendo isso? E aí a gente vê onde é que nossas horas estão sendo investidas. E aí a gente vê aquilo em que a gente gasta mais tempo são as coisas mais prioritárias. Então, a gente vê mais Instagram ou a gente lê mais a Bíblia? E eu me acuso também, né? Porque eu não vou dizer assim, eu gasto muito mais horas lendo a Bíblia do que jornal, ou tendo que... Não, esse autoexame é para a gente também, é isso que, né? Eu acho que assim, quanto tempo a gente gasta com oração, né? Com adoração diante do Senhor, em privado, né? Em comunidade, né? Como é que eu gasto o meu tempo? Porque eu vou dizer uma coisa, o dinheiro vem e vai. O tempo é irreversível. Não recupera nunca mais. É O minuto verdade. que foi, acabou. Não tem resgate disso. Não tem resgate disso. Então, a nossa prioridade, né? Jesus dizia assim, onde está o seu dinheiro, também está o seu coração. Aonde está o teu tempo, porque tempo também é dinheiro. Como eu gasto meu tempo, muitas vezes, é também investindo para poder ganhar dinheiro, né? E eu acho que assim, não tem nada errado a gente ganhar dinheiro, desde que não haja este amor a dinheiro, que sim, é a raiz de todo mal.
A gente ter dinheiro para poder fazer o bem, Uma bênção. maravilhosa, entendeu? Assim, a gente poder ajudar o pobre, ajudar o necessitado, poder dar escondidinho para o órfão, para a viúva, para amparar quem precisa, né? Pessoas que escondidinhos compram uma casa para uma pessoa, Uhum. né? Um Paga o automóvel, estudo de alguém, né? paga o estudo, dá uma bolsa, a pessoa estuda, financia a faculdade dessa pessoa, ou É. possibilita um emprego onde a pessoa pode, né, estudar, ir para frente, não sei o que mais, né? Tem um curso de uma coisa assim, profissionalizante, a gente pode fazer isso, o remédio, possibilitar um tratamento, né? E, assim, e muita gente faz isso no primeiro mês, sabe, Marcelo? É. E depois Mas deixa, né? depois, no terceiro, quarto, quinto mês, quando a pessoa continua precisando daquilo, eu vejo isso pela vida dos missionários. Todo mundo empolgado para ajudar missionário que vai para a África, não sei o que mais. 6 meses depois, eles estão lá olhando para a conta bancária sem saber como é que eles vão comer, É. sabe? Como se só Então, comesse uma única vez, né? então, as pessoas começam bem, até que ponto elas levam a coisa bem, porque para terminar bem, a gente tem que levar bem as coisas. Então, onde é que a gente gasta o nosso tempo? Onde é que a gente gasta o nosso dinheiro? Em que a gente faz isso, né? Em que a gente gasta os nossos dons? E tem gente com tanto talento, sabe, Marcelo, que mesmo humanamente falando, elas são capazes de fazer coisas fantásticas, a gente vê isso. Mas tem coisas que a gente só vai alcançar na intimidade com Deus, porque é na intimidade com Verdade. Deus que nós recebemos a orientação, né? Os conselhos de Deus, a prudência de Deus, né? Os caminhos, o plano, o coração do Senhor. O que o Senhor tem no seu coração para hoje, Senhor? Que o Senhor gostaria que eu cumprisse na minha vida. Isso Porque aí. esse é o dia que eu tenho, sabe? Eu não tenho mais ontem, eu ainda não cheguei no amanhã, eu tenho hoje. Hoje, Senhor, o que está no teu coração, Senhor, que lhe agradaria que eu fizesse com a minha vida? Né? E às vezes é tão simples quanto fazer um bom almoço para o meu marido, né? Fazer uma coisa gostosa para os meus netos, escrever um bilhete, gravar uma oração para uma amiga, um amigo que está precisando, coisa que leva 30 segundos, 2 minutos, né? É. Mas é o Espírito Santo que nos cutuca. Só que ele só nos cutuca na medida que a gente gasta A tempo. gente A gente permite. se torna É isso aí. com quem a gente convive. Se a É. gente convive com o Espírito Santo, a gente vai se tornar mais parecido com Jesus. É inevitável, sabe? É Verdade. inevitável. É que nem plantinha, entendeu? A plantinha, ela não tem que fazer nada. Se você molhar, der sol, der sombra, é Ela vai inevitável o seu crescer. crescimento. Ela vai ser a plantinha de feijão, porque não tem outra solução, não tem mais nada lá dentro a não ser isso. É. Então, se a gente tem Espírito Santo lá dentro e a gente aguar isso, a gente der sol, a gente der sombra e a gente der tempo, entendeu? A gente tem necessariamente que se tornar mais parecido com Jesus. Se isso não está acontecendo na nossa vida, isso chama falta de intimidade com Deus. E não é só oração e leitura bíblica, entendeu? É como é que a gente cultiva a presença do Senhor o dia inteiro. Isso que é orar sem cessar, né? Como é que eu vou cultivando a presença do Senhor? Às vezes é uma chamada que a gente vê, ixi, essa chamada vai ser difícil. O Senhor me dê sabedoria para saber responder para essa irmã, para esse irmão, né? Às vezes a gente está com raiva na fila, esperando, né? Como é que eu vou me portar nessa fila? Né? Eu já vi tanta gente perder o testemunho em balcão de aeroporto, É. balcão de loja, no trânsito. Eu não vou nem te falar o que acontece no trânsito, né? E é nessas horas que a boca fala do que está cheio o Que o coração, coração está cheio. né? A gente vê a conduta que se manifesta, o fruto que se manifesta daquelas coisas que a gente tem dentro de nós, né? Então, a gente desenvolver intimidade com Deus, né? É um negócio assim, sério, é muito complicado, é muito simples e é, assim, importante. Sabe que no catequismo de Westminster diz assim, que o principal objetivo do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para É. sempre. É. Isso, né? Se a gente faz, se a gente não faz, por um lado, né? Isso é secundário. Prioritário é intimidade. Deus nos criou para ter família, para ter com quem conversar, para ter com quem se manifestar,
né, com quem compartilhar. Né? Então, assim, dessa intimidade com Deus, aí nascem ministérios, né? O trabalho, o estabelecimento do reino de Deus na terra, na medida em que a gente vai podendo, né, esparramar esse Espírito Santo, né, de Deus na vida das pessoas, em outros corações. E não é só assim, só um por um. Quando a gente vai convertendo uma pessoa-chave numa comunidade, a gente converte essa comunidade toda. Comunidade toda. Né? É Eles isso aí. contam histórias, por exemplo, né? Inclusive, assim, por exemplo, esses dias eu estava até escutando uma profetisa contando, né, de uma tribo indígena canibalista, que disse assim: o seu Deus cura, você diz que seu Deus cura, então eu quero ver. Né? E quando Deus ressuscitou uma pessoa da tribo que tinha acabado de morrer, e ela se mexeu, a tribo inteira se converteu. Não foi um por um, foi a tribo inteira. E aí, quando se converteu, puderam levar escolas, puderam levar hospital, puderam levar ensino de Tudo saúde. muda, né? Mudou a O comunidade, evangelho é transformador. né? Então, tinha um presidente de uma dessas nações africanas que dizia assim, que quando a gente educa uma pessoa, né, um homem, a gente educa, né, uma comunidade, mas quando a gente educa uma mulher, a gente educa uma nação. Olha só, a visão que ele tem, né, das mulheres como sendo aquela pessoa chata que fica atrás de menino. Você fez seu dever de casa, menino? Vai escovar seus dentes, né? Olha aqui, você não pode roubar, porque isso daí não se faz. Você vai devolver isso para o seu amiguinho agora. Tomou emprestado, agora vai pagar. Vai lá e devolve, não sei. Sabe? Pai também faz muito isso. Pai entra nessas histórias. A gente já falou de pai bastante, né? Sim, Já falamos de... muito. Quer dizer, que eu não estou desprezando homens de jeito nenhum. Mas também tem isso. A mulher é essa, assim, coordenadora familiar, essa estrela sociométrica que muitas vezes a gente fala, que é quem bota muitas vezes a ordem no galinheiro, desse jeito. Então, a gente educando as mulheres, a gente educa uma nação. Só que assim, o Senhor não quer só educar mulheres, nem homens e nem crianças. Ele quer ganhar as nações. Nós fomos chamados para evangelizar as As nações. nações, é isso. Então, vamos para o alto, vamos buscar a liderança, não das igrejas, mas dos países, das nações, os políticos, as pessoas que tomam as decisões, as autoridades, os governadores, os governantes. Essas são pessoas por quem nós podemos interceder e buscar, né, a manifestação do reino de Deus, mas ele tem que ser o resultado, o derramar fora, né, daquilo que está no nosso coração, que o Espírito Santo desenvolveu nas nossas vidas. Então, para a gente terminar bem, primeiro a gente tem que começar bem. A gente tem que estabelecer as nossas prioridades e a gente tem que ter essa intimidade com o Senhor, porque dali é que brota todas as coisas. A palavra diz que a gente tem que cuidar do nosso coração, porque do nosso coração brotam todas as questões da vida. Dali nasce tudo, sai dali tudo. Né? Tanto que Jesus dizia assim, não é o que entra na boca que faz mal, é o que É o que sai. É o que sai. Então, cuida, tá aí o começo. É, gente, cuida. E para cuidar, ouve mais uma vez esse podcast. Quantas lições, quantas preciosidades a doutora Esli falou aqui. Quanto é poderoso a gente pensar que fomos criados para revelar a glória de Deus e desfrutar dele. Olha que convite maravilhoso. Está aqui, ó, para você e para mim, nesse dia de hoje. Desfrute dele, da companhia dele, para você começar bem, caminhar bem e terminar bem. Porque, Amém. ó, como disse a doutora Esli, as nações estão nos aguardando. É por você mesmo. Não fica pensando assim, não, está aguardando é pela doutora Esli. É por ela também. Mas por mim, por você, as nações estão nos aguardando. Muito para pensar, né? Muita gente, né? Até a Tem próxima. mais. Até a próxima.